Voltamos com a notícia de frente. Olha, só te chamando e te convidando mais uma vez para participar com a gente. O WhatsApp aí no cantinho da sua tela, manda aqui para a gente que agora o assunto é de grande interesse e, claro, de repercussão nacional, que foi a saída do técnico. Mas antes, vamos falar do desempenho do Cuiabá, que estreou na Série A, na elite do futebol brasileiro. Na abertura do Campeonato Brasileiro 2021, Cuiabá e o Juventude empataram pelo placar de 2-2. A partida foi realizada na noite de sábado, às 18 horas, na Arena Pantanal. Jonathan Cafu e Elton marcaram pelo Dourado, enquanto Vansley e Matheus Peixoto anotaram aí para a equipe do Sul, que é o Juventude, equipe do Rio Grande do Sul. Aí o jogo sem público, claro, estamos na pandemia, mas com o coração, aquele friozinho na barriga, em Haroldo, de ver o nosso time, de ver o futebol de Mato Grosso na Série A, na elite do futebol brasileiro. Que bacana que foi, a gente ter aí a estreia do Dourado, empate, não foi uma estreia assim tão ruim. O Dourado que vinha fazendo uma campanha, inclusive, invicto aí pelo estadual. Pois é, eu não entendi, porque, veja bem, o fato do Cuiabá estar na Série A, é claro que é um orgulho para todos nós cuiabanos, por que não dizer matogrossense. Mas, assim, por que da demissão do técnico, considerando, que foi um 2-2? E não é só um 2-2. Se o Cuiabá viesse de sucessivas derrotas ou de um desempenho ruim, tudo bem. Mas vamos falar disso agora, porque depois desse jogo, o pessoal falou, Cuiabá podia ter jogado um pouquinho melhor, Juventude não é lá um grande time ali, é um bom time, mas não é dos que fazem já parte daquela elite do futebol, como Corinthians, Flamengo, São Paulo, enfim. E aí o pessoal se perguntou, nossa, mas por que demitir um técnico, já que você só pode ter uma demissão? Se for na elite do futebol, esqueceu o Palmeiras. Claro. Pode ter só uma demissão, você sabe, Durante o campeonato. Sei, Parece que não pode mais emitir depois que contratarem um próximo. E aí? Aí o pessoal assustou. Só pode contratar mais um, isso. Aí o pessoal assustou, mas por que o técnico foi agora no início? Não dava aí para esperar mais um pouco e tal? Vamos falar disso agora, porque após esse empate contra o Juventude na Arena Pantanal, a diretoria do Cuiabá Esporte Clube demitiu o técnico Alberto Valentim juntamente com a comissão técnica aí do Alberto. Valentim chegou no Dourado no início do mês de abril e comandou a equipe em apenas 10 jogos, obtendo 7 vitórias e 3 empates, ou seja, ao comando aí do técnico não houve derrota para o Dourado. Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol estipulou um limite para a troca de técnicos nesta temporada. A regra prevê que um clube pode ter apenas 2 técnicos ao longo da competição e o treinador só pode trabalhar em 2 times ao longo da temporada. E aí, a gente fica aí se perguntando, o pessoal começou um monte de fake news, segundo o técnico, o pessoal falando aí das fake news, o pessoal sem entender o que aconteceu. Será que a gente tem aqui a nota? Deixa eu ver a nota do Cuiabá Esporte Clube. Eu acredito que um técnico, ele só é demitido por conta exatamente de baixa produtividade, de resultados ruins para o time, o que não vinha acontecendo com o Cuiabá. Então, ou seja, alguma outra coisa levou exatamente a essa demissão, que não seja a questão de produtividade ou resultados do seu trabalho frente ao Cuiabá. Até porque, como eu acabei de dizer, ele não chegou a perder com o Cuiabá. Pois é. Ele não perdeu com o Cuiabá. Eu tenho aqui, na verdade, a nota tanto dele, deixa eu pegar a do Alberto Valentim aqui, quanto do Cuiabá Esporte Clube, tá, gente? Eu vou ler as duas notas aqui. Dos dois, tanto do time quanto também do técnico. Nota oficial do time, do Cuiabá Esporte Clube. O Cuiabá lamenta as inverdades que estão circulando nas redes sociais de uma suposta discussão no vestiário após o empate contra o Juventude, entre a diretoria, um atleta e o ex-treinador Alberto Valentim. O Cuiabá afirma que nada ocorreu. Apesar da saída de Valentim, o clima no vestiário era de tranquilidade, sendo que nenhum tipo de discussão aconteceu. A diretoria não entrou no vestiário após o término da partida,
diz aí o Cuiabá numa nota oficial, né? A nota oficial do Cuiabá Esporte Clube, e comunicou logo após o fim aí dessa partida, publicou a foto do técnico e disse o seguinte: Cuiabá comunica a saída do treinador Alberto Valentim de seus auxiliares do comando do Dourado após o empate de 2-2 com o Juventude na estreia do Cuiabá na Série A. A diretoria agradece o técnico pelos serviços prestados e deseja boa sorte no decorrer da carreira. E aí agora eu vou ler a nota do técnico Alberto Valentim, porque ontem à noite ele se pronunciou também através das redes sociais. Só mostrar aqui, ó, colocou a foto dele. E eu vou ler a nota dele agora. Ele falou o seguinte: em resposta a boatos inverídicos que estão sendo publicados utilizando o meu nome, gostaria de esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, deixo claro que minha saída do Cuiabá de forma invicta não teve relação com nenhum dos fatos que estão sendo vinculados e me pronunciarei sobre isso no início da semana. Não houve desrespeito do que vem sendo publicado, nenhum tipo de desentendimento entre algum atleta do time e eu. Jogadores esses que sempre nos ajudaram a fazer o melhor de todos os dias e que demonstraram muita tristeza com a minha saída. Ainda sobre os absurdos que vêm sendo vinculados, fake news, relacionados à minha vida pessoal, todo o meu desprezo, e reafirmo que essas inverdades já foram repassadas à minha equipe de advogados para tomarem medidas cabíveis. E aí encerra falando o seguinte: lamento muito a falta de respeito com minha família e minha esposa, com quem me acompanha e gosta de mim, e quem sabe da seriedade do meu trabalho. Importante dessa nota é um ponto. Ele disse que não houve desrespeito, quer dizer, não houve desentendimento entre ele e nenhum atleta do time. Mas não fala da diretoria, né? Porque foi justamente isso que foi apontado no vestuário, né? Houve uma discussão. Né? O que foi apontado é que houve uma discussão da diretoria com ele. Já havia ali um desentendimento. Alguns falam que é porque a diretoria, enfim, às vezes se metia muito no trabalho e um técnico não gosta disso, né? Mas que essa discussão acabou, enfim, na saída dele. Só que aqui na nota ele diz que não houve discussão entre os jogadores e que, inclusive, os jogadores estariam muito tristes com a saída dele, né? Mas também não fala da questão da diretoria. Quem desmente qualquer briga entre diretoria e o técnico é o Cuiabá, naquela primeira nota que eu falei. Muito difícil você saber exatamente o que aconteceu, né? Olha, e aí se é tem muito as difícil, fake news que ele falou que envolve a vida pessoal, que aqui a gente, claro, que não vai produzir isso. Claro. Mas você já deve ter ouvido alguma fake news, alguns absurdos que acabam envolvendo outras pessoas que não tem nada a ver. Eu acho interessante isso. E tem que tomar cuidado, né? Porque, Senhora, como a pessoa pode destruir, essas fake news podem destruir a vida de outras pessoas que nem tem nada a ver com a história, né? Já é muito difícil você saber exatamente o que aconteceu por conta do contraditório, um diz uma coisa, outro diz a outra. Imagine para quem vai opinar, a qualidade dessa opinião com relação a esse fato, né? Não tem fundamento verídico algum, difícil. Pois é, olha, vamos aqui com a participação do nosso telespectador. Bom dia, provavelmente aconteceu alguma coisa extra-campo, pois se fosse de ordem técnica, por que não demitiram antes de começar o campeonato? Sendo que, segundo as novas regras, só pode utilizar 2 técnicos durante o campeonato. Seria besteira fazer isso, já queimar um técnico logo no início do campeonato. Nosso telespectador pontuou bem. Se tinha problemas técnicos com ele, não podia ter esperado estrear no campeonato. Exatamente. Porque aí queimou uma demitir carta, antes, né? Claro, com certeza. Para ele ficou muito ruim, né? E para o time também. Também. Porque queima uma carta, né? Tem mais gente aqui participando. Bom dia, Nayara. Professor Cuiabá está certo na demissão. Antes cedo do que tarde. Não pode esperar o clube cair no fundo do poço. Temos vários exemplos, como o Vasco da Gama. Valentim não tem história de vencedor e os times comandados por ele não foram bem. Marcos, mas por que não demitiram o homem antes, então, para justamente não queimar essa carta?
Será que aí não está tendo uma pressão de patrocinador nessa história toda? Não sei, mas mesmo com uma pressão Porque, de patrocinador, inclusive, poderia ter ontem acontecido antes. Houve um pronunciamento dizendo que o Cuiabá não estava produzindo o que era para produzir. Por esse motivo, o técnico foi demitido, né? E você sabe que a pressão econômica financeira é muito grande numa situação como essa, né? Nos times de futebol, em frente a uma pandemia como essa, quem banca o time tem força política, né? Sim. Aí tem mais gente participando aqui no nosso WhatsApp, vamos lá. Futebol tem que ser gerido por profissionais e não pelos patrões. Série A não é para amadores, diz aí o Tiago Marcelo de Cuiabá. Tá vendo? Então, me parece que o pessoal acredita que houve uma interferência política, da diretoria. claro. Não, da diretoria, Sim, né? da diretoria, né? Interferência política, sob pressão muitas vezes de um patrocinador, né? Você vê que como a coisa é... E o que estranha é que o próprio técnico, Alberto Valentim, não diz aqui na nota. Ele deixa claro que não houve desentendimento entre algum atleta do time. Ele deixa claro, não houve desrespeito e nem desentendimento entre atletas do time e eu. Jogadores esses que sempre nos ajudaram a fazer o melhor e que demonstraram muita tristeza com a minha saída, mas não cita a diretoria. Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade de saber? Porque eu não sou a pessoa mais adequada para comentar futebol, até porque não acompanho futebol, né? Mas eu gostaria de saber do Celso, o Celso que foi jogador, inclusive, né? Meu pai foi vice-presidente do Misto, né? Mas saber do Celso, que trabalha aqui com a gente, ele pode até nos informar pelo ponto da Nayara aí, se durante a história do futebol mato-grossense, se nós tivemos outro time que foi para a Série A. Nós já tivemos algum time que foi para a Série A, o Misto, o Operário? Porque eu não tenho essa informação. Porque realmente é algo de nós nos orgulharmos com relação ao Cuiabá na Série A. Já foram esses que você citou da Série A, já mas foram tem também? muito tempo. Tem muito tempo. Muito tempo que, se não me engano, 30 anos 30 que anos. O Mato Grossense não via um representante na Série A. de Mato Grosso na Série A. Olha que beleza, na Série A. E aí o pessoal está até falando aqui, lógico, que o primeiro que foi o Misto. Diz Sim. aqui o nosso telespectador também. Obrigada pela ajuda. Obrigado. E o Cuiabá contratou mais um reforço para a disputa da Série A do Brasileiro, mas fora das 4 linhas. Altamiro Botino assume a função de coordenador científico do Dourado. Ele tem no currículo a Seleção Brasileira, Palmeiras, Fluminense, Coritiba, Botafogo, entre outros times. O profissional chega com a função de otimizar o fluxo de informações entre os departamentos que têm relação com o futebol, como a fisioterapia, preparação física, nutrição e fisiologia. Então, aí, mais um reforço para o Cuiabá, né, gente? Que, como o nosso telespectador falou muito bem, não é um time da Série A, tem que se comportar como um time da Série A. Tem que se reestruturar como um time da Série A, não é isso, Haroldo? Sim, com certeza. É outro padrão, né? É Série A. Bom dia, bancada. Time campeão invicto no estadual ganhou 1 ponto ontem na estreia. Teve algo de muito sério no âmbito particular. Difícil saber. É o Valdir Canelas, de Várzea Grande. É difícil saber. Aí o pessoal ainda acreditando nessa questão do desentendimento, né, entre diretoria e técnico. Cuiabá é um clube empresa. Quem é o presidente patrocinador é o dono da Drebor, diz aqui o nosso telespectador. Cuiabá que é um clube empresa, diz aqui, falando da questão do patrocínio. Exatamente. Então não houve uma pressão de patrocínio. Não houve? Não, porque o dono é o grande patrocinador, né? A Drebor. O Cuiabá que ele está falando, é um time empresa, não é isso? Então não deve ter tido aí uma pressão muito grande para que isso acontecesse. Bom, mas claro que é o assunto que vai repercutir hoje em toda a imprensa, tanto nacional quanto... Até porque já repercutiu ontem, né, Haroldo? Bastante. Até porque o técnico vai fazer um pronunciamento e dizer exatamente, né, o que aconteceu. Hoje, né, disse que ia falar dessas inverdades, inclusive ia falar da questão da vida pessoal dele, que foi colocada em xeque, né, que, enfim, imagina quantas relações você acaba impactando quando você vem com fake news. A gente tem que ter muito cuidado, gente,
com esse espalhamento, esse derramamento de fake news sem checar as fontes, viu? E uma vez que a desconstrução está feita, moral muitas vezes, até você corrigir isso, muito difícil. Nossa, demora. Vamos dar mais uma olhada aqui no GD, no portal Gazeta Digital, agora falar de política. De olho no Senado, Pivetta afirma ser pouco provável permanecer vice em eventual reeleição de Mauro Mendes para 2022. O vice-governador Otaviano Pivetta afirmou ser pouco provável permanecer no mesmo posto em uma eventual disputa à reeleição do governador Mauro Mendes. Ainda sem nenhuma filiação partidária, o gestor vem desenhando um cenário misterioso para as eleições de 2022. Ele disse: é pouco provável que permaneça na mesma posição de vice. Não temos nenhuma parceria definida para 2022. Estamos seguindo o compromisso de trabalho que fechamos em 2018 no Estado. Aí a gente pensa na disputa para o Senado, que vai ter uma vaga no próximo ano e que deve disputar aí já o Wellington Fagundes, se não vier para o governo, né? O Wellington Fagundes, que vai depender muito se Emanuel Pinheiro vai ser candidato. Tem o candidato do presidente Jair Bolsonaro, que será o José Medeiros. E agora o Pivetta, a grande especulação aí também que ele seja um candidato. Agora é a época que alguns nomes voltam a aparecer, alguns nomes estão presentes, outros voltam a aparecer, outros renascem das cinzas, como a Fênix, né? E aparecem para a imprensa já com uma proposta de pré-candidatura ao Senado, a deputado federal, a deputado estadual, ao governo do Estado, né? Basta a sociedade agora realmente analisar aí quais as possibilidades, qual o preparo que esses candidatos têm para que possam nos representar em Brasília, né? Ou até mesmo aqui no estado de Mato Grosso. Isso que é o mais importante. Pois é, olha, e a gente falava ainda há pouco dos dados da Covid, só uma informação que vem lá de Cáceres para a gente. Para barrar a Covid, a prefeita proíbe festas e velórios por 10 dias. A prefeita de Cáceres, que fica a 225 quilômetros de Cuiabá, Eliene Liberado, proibiu a realizações de festas, casamentos e velórios na cidade por um período de 10 dias, com a finalidade de barrar o avanço da Covid. Por meio de decreto que foi assinado na sexta-feira, a gestora determinou uma série de medidas impositivas na cidade para frear a pandemia. As medidas foram tomadas pela prefeitura após a cidade entrar em classificação de alto nível de contágio contra a Covid. Então, a prefeita de Cáceres já saindo na frente aí. Sim, eu estive lá neste final de semana e eu realmente fiquei bastante impressionado com a forma com que o cacerense está lidando com a pandemia. Boa parte da população utilizando máscara, mantendo o distanciamento. Eu fui até um supermercado, muito organizado, entra um, sai um. Você não pode ir com 2 ou 3 pessoas da mesma família, só entra um, né? Não entram 2 ou 3. Álcool gel na entrada, álcool gel nas prateleiras, né? Distanciamento de marcação nas filas do caixa, no check-out. Muito organizado mesmo. Pois é, o pessoal ainda está repercutindo bastante aí a saída do treinador. Vamos a mais participação. O misto todo mundo mandava e deu no que deu. A direção se desfez, né? Deve ser isso. Fez o certo, quer dizer, é o Roque aqui participando, falando dessa interferência que já aconteceu muito no misto também, né? Todo mundo mandando um pouco. Futebol é resultado, e o técnico vinha obtendo os resultados, simples assim, né? Que, na verdade, ser invicto é um bom resultado, não? Claro, sem dúvida, importantíssimo, né? Tem como a gente dar mais uma espiada no trânsito? Vamos ver agora, porque já são 7 horas e 25 minutos. Vamos dar aquela espiadinha no trânsito antes da gente encerrar a notícia de frente, para saber como que está aí. Agora a gente tem a Fernando Correia. Trânsito bem movimentado aí, bem na subida do viaduto. Você vê aí o trecho, ó, movimentado nos 2 sentidos, indo aí para o Parque do Cuiabá, nessa subida, né? Temos a rodovia Palmiro Paz de Barros, trânsito bem mais tranquilo aí na rodovia, mas com um movimento maior de veículos. Vamos aqui a outro trecho, através das câmeras da CEMOB. A gente tem a Miguel Sutil, que dá acesso a Dante de Oliveira. Trânsito movimentado, mas fluindo, pelo menos. Daqui a pouco,
né? O nosso telespectador que vai sair de casa já se programa aí que o trânsito você viu, né? Já começou com um movimento maior nessa segundona. Vamos a outro trecho aí através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana para informar aí você, nosso telespectador, nesta manhã que vai sair de casa. A gente tem a República do Líbano, né? Saída para Chapada e para Guia, ali dá acesso ao Centro Político Administrativo também, que o trânsito fica mais movimentado. Você vê os carros vindo, é porque eles vão virar pro Centro Político Administrativo. Isso aí. Ali naquele outro sentido também vai lá para a rodoviária, para Miguel Sutil. Tem a descida, né, para Miguel Sutil. E do outro lado temos a saída para Guia e para Chapada dos Guimarães. O trânsito está fluindo aí, mas já com movimento maior. E atenção ao céu, né, gente? Nuvens carregadas. Deve ser as chamadas nuvens do friozinho, exatamente. Haroldo, Tá chegando, hein? Vamos tirar o casaco para pegar um vento e sair o cheiro da naftalina, né? Vamos então, Haroldo? Obrigada. Vamos embora, Nayara Moura. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Um excelente dia a todos. Obrigada, gente, pela companhia, pela participação. Uma excelente semana para você e até amanhã. Fiquem com Deus.